Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje com a presença do presidente regional do PT, Washington Quaquá, e também com a presença do jornalista Leandro Rezende. Quaquá, você falou na importância da formação dessa frente de esquerda, envolvendo todos os segmentos da esquerda do Brasil, coisa que não, enfim, a relação sempre foi um pouco complicada dos partidos de esquerda nos últimos tempos. O PSOL sempre, a partir de determinado momento, passou a fazer uma oposição ao governo do PT, e, enfim, há também outros setores que preferem ter, digamos, uma posição de proximidade crítica com o partido nos últimos tempos. Eu, já nos últimos dias, depois que foi lançada a ideia dessa frente, começou a, digamos, nas redes sociais, a circular, digamos, algum tipo de apelo para que as esquerdas se unissem e tal, setores do PSOL disseram assim, não, estamos juntos na resistência ao golpe, mas não estamos juntos na formação de uma frente cujo objetivo final é a eleição do presidente Lula novamente. Ou seja, nós não vamos entrar nesse barco. Ou seja, ter uma candidatura tão forte, já pré-definida, já assentada, não é um óbice para a formação da frente desse momento? Eu acho que não. O Lula é o grande líder do povo brasileiro, é a maior figura que a esquerda brasileira já produziu. Você tem no PDT o Ciro Gomes candidato, o PSOL quer lançar um outro nome, ou seja, se a gente for já colocar na frente a candidatura, fica difícil começar o diálogo, não acha? Todo mundo tem o direito de ser candidato e ter seu candidato, a frente vai ter que discutir isso lá na frente. Agora é óbvio que o Lula vai sair na dianteira porque é o grande líder do povo brasileiro, a nossa relação com o Ciro, por exemplo, é ótima, e se cada um quiser lançar sua candidatura, que lance, se una no segundo turno. Agora o Lula, obviamente, em querendo, será nosso candidato. E vai ser o candidato do povo brasileiro. E vocês vão ver a tragédia que vai ser o governo Temer e como é que o Lula volta em 18. O objetivo deles, inclusive, é tentar criminalizar o Lula. Esse negócio de dizer que o Lula comprou um triplexzinho no Guarujá e um sítio que nem dele querer criminalizar o presidente da República, um homem que pagavam o mesmo preço do Clinton para ele fazer uma palestra de $200 mil para uma palestra do Lula, era o mesmo preço do Bill Clinton. Um homem respeitado no mundo, o que estão fazendo com o Lula, achincalhando o Lula aqui no Brasil, é uma vergonha. E estão fazendo isso com um único objetivo, impedir que o Lula seja candidato a presidente em 2018. O Lula não querendo ser, aí é um exercício de futurologia, mas a gente tem que olhar também para os quadros que o PT tem hoje. O Lula não querendo ser candidato, você vislumbra um outro nome possível do PT para ser candidato a presidente da República? Eu acho que o Lula será candidato. Eu não tenho dúvida que o Lula será candidato a presidente da República. Não pela vontade dele, porque eu tenho estado bastante com o Lula. Você não teme que esses setores aí que estão vinculados ao judiciário, setores do judiciário, setores da mídia, tentem aumentar a pressão pela criminalização do presidente Lula? Até pela prisão dele. Culminando talvez com a prisão para tentar tirá-lo do processo eleitoral? Olha, esse pessoal precisa saber o que é da política brasileira. Porque se continuar fazendo o que estão fazendo, não é o que vão fazer, não, o que já estão fazendo. A retirada da Dilma, a criminalização do PT, a prisão de gente inocente, a investigação seletiva, a associação à mídia. Eles vão fazer no Brasil o que foi feito na Itália na década de 70. Vão criar aqui brigadas vermelhas, vão acabar com a constitucionalidade e vão reeditar a luta armada no Brasil. É isso que eles querem fazer. Parece que é isso que eles querem fazer. É o Brasil voltar a ter organizações de esquerda clandestinas e não alinhadas à democracia. Eles estão empurrando uma parte da esquerda para a clandestinidade e para a luta armada. É isso que eles estão querendo fazer. Quaquá, um pouquinho do seu governo em Maricá. Você instalou em Maricá o transporte público a custo zero, os vermelhinhos. E logo depois foi impedido de circular nas linhas principais com o veículo, com esses ônibus vermelhinhos, porque obtiveram na justiça uma liminar que impedia supostamente uma concorrência com as linhas regulares de ônibus das empresas de Maricá. Você parece que conseguiu vencer essa liminar e hoje você já está com ônibus circulando também nesses eixos principais, é isso? Ganhamos há 3 dias atrás a liminar no Tribunal de Justiça, cassando a liminar que proibia os ônibus andar no eixo principal. Eles já estavam andando, por exemplo, tem uma linha no Minha Casa Minha Vida que carrega 6 mil pessoas gratuitamente todo dia. Então as linhas estavam nos bairros. Agora o eixo principal, o principal eixo da cidade tinha sido proibido pela justiça e caiu a decisão. Nós estamos, na verdade, começamos agora
a colocar o ônibus novamente. Então, o vermelhinho firme e forte, a tarifa zero firme e forte. Nós queremos, por exemplo, discutir com a Jandira, e vamos discutir na campanha da Jandira, quanto foram pagos de propina nas obras do Maracanã e nas obras inclusive a Zeidan está entrando agora com um pedido de CPI na LERJ para a gente ver essas propinas. Pedido de CPI é para apurar o quê? Para apurar as obras da Copa do Mundo. E queremos apurar também as obras da Olimpíada, o sobrepreço e a denúncia de propina. Porque nós vamos fazer uma conta, quanto custa ônibus de graça da Zona Oeste, no corredor ali do BRT, para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio de Janeiro? Quanto custa isso em 4 anos? Será que o sobrepreço da Copa não pagaria ônibus de graça para todo o povo? Eu tenho feito um ônibus em Maricá e é a política social mais barata minha. Gasto muito pouca coisa para dar ônibus de graça para o povo. Não dão ônibus de graça para o povo porque eles preferem garantir o lucro do empresário de ônibus. Até que ponto o estado pré-falimentar do Estado, as dificuldades financeiras do Estado que resultam na desqualificação da prestação de serviço na área de saúde, interrupção de projetos na área de segurança, até que ponto isso contamina os municípios? O seu município, por exemplo, essa situação do Estado é calamitosa do ponto de vista econômico, está trazendo dificuldade para você também? Olha, eu fiz o dever de casa, eu fiz as contas direitinho, eu tenho um município bem organizado e as finanças bem organizadas. Ninguém no Brasil faz um hospital de 10 mil metros quadrados, que é o hospital Dr. Ernesto Che Guevara, que eu estou fazendo lá. Está em construção, inaugura quando? Papai? Inaugura em setembro o hospital, agora ainda esse ano. Inauguro a Escola Técnica Federal com dinheiro municipal, o prédio está sendo doado para o Ministério da Educação, toda com dinheiro municipal, inauguro também agora em final de agosto. Então nós estamos mais de 500 quilômetros de asfalto, uma cidade que tinha 68 quilômetros de asfalto, em 200 anos eu fiz mais de 500 em 7 anos. Fiz isso tudo e os municípios estão aí, né? Eu estou fazendo. Né? Dinheiro tem, precisa governar menos para o empresário e mais para o povo. Né? Porque governam para os empreiteiros, em vez de governar para o morador da rua, onde tem a obra. Isso é o problema do Brasil. Você recentemente apareceu falando algumas frases que ganharam bastante repercussão, como foi o caso do Pezão, no vídeo que saiu naquela época, teve aquela situação horrível lá em Maricá por conta das chuvas. Também teve o áudio do prefeito Eduardo Paes falando mal da sua cidade e a tua reação a ele. Você se vê como um político polêmico, assim, de repente um político à moda antiga, em algum sentido, Cocó? Eu sou da tese do seguinte: verdade foi feita para ser falada. Político hoje parece um sabonete. Tá até brincando, parece sabonete Dove, é cheirosinho, dentro de uma caixinha, tem uma propaganda maravilhosa. Mas tem os mesmos produtos químicos dos outros. Então eu não, eu tenho minha vida, eu bebo cachaça. Eu quando vou à igreja evangélica, eu tenho um apoio grande dos evangélicos, eu tenho o maior respeito dos evangélicos. Quero dizer que os evangélicos são seríssimos e que a religião é importantíssima para o povo. Você não pode criminalizar, achar que os evangélicos, só porque tem bandidos, só porque tem Malafaia, a gente vai achar que todo evangélico é um Malafaia. Aquela senhora, como minha mãe, por exemplo, que vai à igreja, que crê, tem sua fé e que vai à igreja, que dá seu dízimo, que está ali participando da religião, que essa mulher, agora eu vou à igreja e digo o seguinte: quando o pastor diz, você vai se converter, eu digo, pastor, não vou, porque eu vou sair daqui e vou beber uma cachaça. Eu falo na igreja. Então, eu falo a verdade, eu prefiro pagar por tentar ser o mais verdadeiro possível do que ficar enrolando as pessoas. Nós estamos 30 segundos para encerrar. Eu queria que você, em 30 segundos, dissesse assim: qual é a sua expectativa para os próximos dias dos brasileiros? Terríveis. Expectativas terríveis. Eu não queria ser governado pela quadrilha do Eduardo Cunha. Infelizmente, nós vamos ser governados pela quadrilha do Eduardo Cunha. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Muito obrigado também, Leandro, por ter comparecido. Obrigado, foi um prazer contar com a sua participação nessa bancada para essa entrevista com o presidente do PT, Washington Cocó. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cocó. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.